Bom, ok. Boa tarde a todas e todos. Estamos dando início ao segundo dia de apresentações do segundo colóquio Socioanálise, Genealogia e Direitos. Meu nome é Rosana Ribeiro Felisberto, eu também sou professora na UFJF. Estou substituindo hoje a professora Fernanda Alcântara, que não pôde estar presente. E é um prazer, né, estar participando deste projeto e deste colóquio, que é bem interessante, bastante produtivo. E sem demoras, eu gostaria de convidar, né, as participantes da nossa mesa redonda número 3, Metodologias de Transcrição e Publicação de Registros, com a convidada Andréia de Freitas Rodrigues e Mariana Mendes de Souza. Vou passar inicialmente a palavra para a Andréia e vou pedir a gentileza, Andréia, de fazer uma breve apresentação, né, se apresentar para a gente. Eu acho que, assim como a professora Fernanda também sempre faz, isso é bem interessante porque mostra como a gente também se apresenta, né, para o público, para as pessoas que nos interessam, né, e que se interessam pelo nosso trabalho. Então, né, já passo a palavra depois para a Mariana e aí a gente abre para os comentários e debates, né, dos nossos participantes. Boa tarde, bem-vinda, né, agradeço em nome, né, do projeto e fique à vontade. Boa tarde a todas e todos que estão aqui. Vocês me ouvem bem? Primeiro, eu quero agradecer o convite para participar dessa mesa, né? Queria parabenizar os participantes do projeto, né, Origens e Horizontes, pelo trabalho, que eu acho muito bom, muito bacana. Então, eu sou a restauradora, eu sou responsável pela parte de conservação e preservação da documentação do Arquivo Central da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu trabalho no campus aqui de Juiz de Fora, né? Estou falando aqui hoje, no setor de documentos permanentes, né? Na parte de documentos permanentes. Atualmente eu sou coordenadora do nosso laboratório de pesquisa em História e Arquivologia, né, que é um grupo de pesquisa certificado pelo CNPq. A gente tem atuado em toda a gestão documental, né, dos documentos produzidos pela universidade e também daqueles que a gente recebe como doação ou que estão sob guarda do arquivo. Então, a gente faz toda a organização, a preservação e a disponibilização desses documentos, da informação. E daí que a transcrição é uma das partes que a gente usa bastante, né? Eu tenho formação, a minha formação ela é em artes, mas a pós-graduação foi toda em história, né? Primeiro em história, mestrado em história, o doutorado em história da arte. E, paralelo a isso, ao longo dos anos, eu venho estudando questões relacionadas à preservação de documentos, principalmente em suporte papel. Tá? Bom, eu enviei a apresentação, aí se vocês puderem abrir, quer dizer, terminei aqui a minha apresentação e aí eu já passo para o que eu preparei hoje para a gente conversar aqui, né? Sobre a metodologia mesmo. Andréia, dá para me ouvir? Sim. Eu vou só desligar minha câmera aqui para você ficar mais à vontade com o seu slide, tá bom? À vontade. Uhum. Eu vou passando o slide, só peço um pouquinho aqui de paciência, meu computador está travando um pouquinho, mas aí eu já faço a...
Ok, é esse slide mesmo, só confirmando. Não, o meu é o outro. O outro. É o outro. É. Então, só um segundo, deixa eu voltar. Este. Este. Deixa eu colocar em tela inteira, me desculpe. Nada, tranquilo. Isso. Bom, o que eu preparei aqui para mostrar para vocês é uma pequena parte, né, lógico, do trabalho, até pelo tempo, e para mostrar para vocês, assim, a complexidade do que é a transcrição, né? Vários aspectos que ela envolve, que estão ali inseridos no trabalho de transcrição. Pode deixar no próximo, por favor. Bom, como eu coloquei, a transcrição ela vai significar você transpor o texto de um suporte para o outro, né? E nessa transposição, você precisa respeitar as particularidades desse texto, mantendo mais próximo possível do original, né? A fidelidade do original. A transcrição ela é uma reprodução textual do documento, né? E ele pode ser tanto escrito quanto sonoro. Aqui no arquivo, por exemplo, a gente tem uma coleção de fitas cassetes gravadas e que a gente fez a transcrição dessas fitas. A gente tem uma série de documentos manuscritos que a gente vem fazendo. Aí, confesso que muito devagar essa transcrição. A gente tem documentos bastante contemporâneos, inclusive, que são de aquele papel térmico de fax, por exemplo, que a gente tem feito a transcrição. Então, o tipo de documento ele varia. A gente, às vezes, pensa naquele documento antigo, né? Mas nem sempre a transcrição ela está fechada em um documento antigo, né? Qual que é a intenção? Qual que é o objetivo? É facilitar o acesso à informação, em primeiro lugar, e também a preservação desse documento. Na medida em que você, do original, né? Na medida em que você faz a transcrição e que você consegue disponibilizar essa informação de forma mais clara, mais fácil para o pesquisador, para o interessado, para o estudante ou para quem precisar ali daquela informação, né? À medida em que você faz a transcrição de uma forma clara, de uma forma mais simples possível, na verdade, mantendo a fidelidade ao original, você consegue dar o acesso a essa informação de forma mais fácil, preservando o original, na medida em que ele vai ser menos manipulado, né? Ele não precisa ser tão... o acesso não precisa ser ao original. E daí você contribui para a preservação dele, né? Essa transcrição ela é feita baseada em normas, né? Existem normas que a gente vai utilizar no sentido de padronizar essa transcrição, né? Por que a gente faz isso? Muitas vezes os documentos que a gente pega, se vocês tiverem já assim, um pouco habituado aos documentos, principalmente os manuscritos, aqui no Brasil a gente vai ter muito documento já com a escrita humanística, né, que ela surge já a partir do século XV, a gente não tem... Vai ser bastante raro a gente trabalhar com documentos mais antigos do que isso, né? Então, ela é uma documentação que vocês vão ver que não tem... uma das grandes dificuldades que a gente vai ter é a grafia, uma vez que não tem uma regra clara, né? E a escrita vai mudando de acordo com quem está escrevendo, com o escrivão,
Isso é uma grande dificuldade para a gente que está ali lendo. Então, daí a gente consegue já perceber a importância de ter uma sistematização e uma normatização que crie um padrão mínimo, que seja, mas que a gente consiga fazer um controle dessa transcrição melhor, né? A gente aqui no Brasil... Pode passar para o próximo slide, por favor. A gente aqui vai usar, basicamente, se vocês procurarem na internet, a gente vai encontrar várias normatizações. Isso aí a gente consegue. Basicamente, a gente vai usar aqui as normas técnicas de transcrição e edição de documentos manuscritos que foram cunhadas, vamos dizer assim, entre o primeiro e o segundo Encontro Nacional de Normatização Paleográfica. O primeiro aconteceu em 1990, o segundo em 1993. Nesses encontros, nas discussões, né, eles chegaram a esses 8 pontos que a gente está vendo aqui, né? Pontos que são mais comuns de a gente encontrar. Lógico que pode ser que a gente encontre um outro ponto que não está previsto aqui, né? Mas aí é mais raro. Aqui a gente tem já um bom panorama do tipo de... vamos dizer, do tipo de documento, dos problemas que a gente vai encontrar nos documentos na hora de fazer essa transcrição, né? E esses pontos, cada um deles tem subdivisões. Então, aqui, na verdade, entre grafias, convenções, assinaturas, né, selos, referências, apresentação gráfica, observações, enfim, a gente vai ter aproximadamente, se não me engano, 37 subitens. Esses 37 subitens, eles servem para nortear o nosso trabalho. Não quer dizer que isso seja fixo e engessado, né? Essa normatização, ela serve para nos ajudar, mas ela precisa ser adaptada ao tipo de documento que a gente tem. Nem sempre a gente vai encontrar todos os itens, né? A gente pode ser que encontre alguns, outros não, e essa normatização ela vai sendo adaptada à nossa realidade, à nossa necessidade, né? Por exemplo, no quesito 7, de apresentação gráfica, se eu estou fazendo uma transcrição de uma fita cassete, não vai existir essa apresentação gráfica, né? Então, como que eu vou fazer quando eu for criar o documento, o PDF, como que eu vou fazer essa apresentação? Se eu não tenho o padrão como é no documento manuscrito, que eu tento fazer a transcrição, eu tento gerar o documento, né, seja no Word, no PDF, o mais próximo possível da imagem que eu tenho daquele documento, né? Então, a gente precisa usar a norma a nosso favor e utilizando o que ela tem em comum com a nossa necessidade, o perfil do nosso documento, né? Pode passar para o próximo, por favor. Bom, então aqui eu trouxe alguns pequenos exemplos para a gente ir vendo, né? Nessa normativa, por exemplo, na parte da grafia, a gente vai ver lá, por exemplo, no item 1.3, o S caudado duplo será transcrito como se fosse 2 S ou como simples S, dependendo da palavra, porque hoje em dia, por exemplo, algumas palavras que estão com esse duplo S, naquela época, com as transformações de gramática, elas mudaram a grafia, vamos dizer assim. Então, a gente pode dar essa abertura para a gente fazer isso. O que é esse duplo S, né? Aqui, se vocês forem ver, o ano de nascimento
o nascimento aí tem logo depois do primeiro A, tem do A tem esse S duplo, né? A grafia, o ano com 2 N's, a gente mantém. A divisão das linhas, a gente mantém. A gente tenta manter o mais próximo possível. Algumas observações, algumas, por exemplo, alguma palavra já em desuso que vocês queiram colocar o significado, a gente pode fazer isso, mas normalmente a gente vai fazer com uma nota de pé de página ou com uma nota no final do documento, né? O documento em si mesmo, a transcrição do texto, a gente tenta manter o mais próximo possível desse original, né? Eu não sei se aí vocês conseguem ler a parte escrita, né? Esse documento ele é de 1800, se não me engano, 84. Tá? Ele faz parte de uma parte do nosso acervo aqui, né? Do que a gente tem sob custódia do Arquivo Central, que são os documentos cíveis do Fórum Benjamin Colucci. E eles vão de 1832, aproximadamente, até 1970, mais ou menos, né? Então, a gente tem grande parte dos documentos manuscritos com tinta ainda ferrogálica, né? Muitos deles nessa condição que vocês estão vendo, né? Pode passar para o próximo, por favor. Aqui, alguns exemplos, né, que eu coloquei desse S, né, a duplo, que era muito comum nesse período. Tá? Pode passar o próximo. Aqui, no texto, tem uma palavra que é a aplicação, né? Se vocês forem olhar, lá no texto, ele é parte de um inventário e eles estão falando sobre uma parte de terras que pertence, que está na aplicação de uma certa região aqui da Zona da Mata. E aí, quando você vai olhar no dicionário, a aplicação nesse sentido aqui, ele tem um outro significado. Então, já é uma palavra que muda, não é mais como a gente entenderia hoje, por exemplo. E aí a gente pode recorrer aos dicionários de época que vão falar para a gente o que é, né, da ideia exata desse termo. A aplicação aqui, ela está ligada à ideia de uma terra que está sendo usada, né? É como se você fizesse uma cessão de terras para outra pessoa fazer o uso, né? Então, você também pode fazer a pesquisa desses termos em desuso, isso pode ser colocado na sua transcrição, na forma de uma observação ou de uma nota de rodapé, né? Pode passar para o próximo, por favor. Aqui, um outro trechinho de um outro documento nosso aqui também, do século XIX, né, onde a gente vai ver a questão da divisão das palavras, por exemplo, na divisão das linhas, né, a gente mantém como está escrito, a gente mantém a grafia, né, original, e a questão das abreviaturas. Aqui na última linha, a gente vai ver a palavra suplicante, que é muito comum nesses documentos, a gente acaba se habituando, né? A gente aprende a ler, mas essas abreviaturas, elas também não têm um padrão. Então, cada escrivão, cada pessoa que está ali fazendo o documento, ela abrevia do jeito que ela achar que deve. Então, muitas vezes, para uma mesma palavra em um mesmo documento, se a gente pensar que cada processo desses tem, em média, 300 folhas, né? 300
você consegue achar, às vezes, a mesma palavra em 10, 15 abreviaturas diferentes, né? Também existem dicionários de abreviatura que nos auxiliam nesse entendimento, né? E no caso aqui, a norma ela nos dá essa possibilidade de colocar a palavra inteira, não só a abreviatura, desde que a gente deixe, aqui no caso eu coloquei em itálico, né, que é a indicação e é o mais comum, a parte que a gente adiciona para colocar a palavra inteira, né? É também um caso bastante comum na transcrição. Pode passar o próximo, por favor. Aqui um exemplo, né, de um documento no original e o exemplo em amarelo da descrição, da transcrição desse documento, como ela ficaria. Então, aqui a gente vai ver que, por exemplo, esse escrito de cima, ele está na parte de cima do documento. A gente vai ver que tem essa contagem de 5 em 5 linhas, que é para facilitar a visualização e a localização das informações. A gente vai ver que tem alguns pontos que estão grifados, é para chamar a atenção, fazendo referência às normas que a gente tem, que a gente segue, né? E o padrão do documento, ele segue a formatação do documento original. Né, a questão de parágrafo, a questão de separação, né? Pode passar o próximo, por favor. Esse outro também, que eu acho bastante interessante, ele tem ele é como se fosse uma tabela, né? E tem vários, aquelas aspas, né, que significam a palavra repetida, né? Então, como que a gente monta esse tipo de documento na transcrição, né? A gente tenta reproduzir essa tabela com os espaços, com o uso dos sinais, que nesse caso aqui a gente consegue reconhecer, né? A gente ainda usa esse tipo de sinal, né? Pode passar para o próximo, por favor. E aí eu coloquei algumas, porque assim, a gente tem as normas, a gente tenta adequar as normas à nossa necessidade, à nossa realidade e às especificidades do nosso documento, né? Se aparece algum detalhe que a norma não prevê, a gente tem que pensar em como a gente vai trabalhar essa transcrição. E várias outras pequenas dificuldades que a gente vai tendo pelo caminho, né? Então, aqui eu trouxe algumas para vocês, porque eu acho bem interessante a gente ver as dificuldades, ver os problemas, né? Porque a norma está ali, a gente se adequa, a gente estuda, a gente acaba se habituando a ela, a gente aprende, né, a usar essas normas. Mas cada documento é um documento, né? Assim, ele é único. E principalmente esses manuscritos, né? Eles não têm cópias, né? Então, em cada um deles, a gente vai encontrar dificuldades que são, assim, muito variadas, né? Por exemplo, aí aqui eu trouxe algumas questões que aparecem muito, são bastante recorrentes, né? Por exemplo, a identificação de formas e grafias não usuais, isso aí eu acho que é o principal, é o que a gente vai mais encontrar nesses documentos, né? Separação ou junção de palavras. Então, às vezes, o escrivão ele não separa as palavras, ele faz uma linha inteira juntando uma palavra na outra. E isso, na hora que a gente vai ler, dificulta muito, porque muitas vezes você não sabe, você não consegue fazer a divisão correta, né? Isso é uma coisa que, às vezes,
emperra muito o trabalho de leitura, né? As abreviaturas não reconhecíveis, né, como eu já até mencionei, palavras de significado desconhecido, como a gente viu, né, aquele anterior da aplicação, o padrão monetário antigo, né, esse também é uma questão assim que na transcrição a gente vai manter lá, né, os 29 mil réis, a gente vai manter. Mas o entendimento do valor, né, se a gente for passar para a moeda de hoje, é completamente diferente. Né? Como que a gente faz isso? Como que a gente entende isso? Né? O estado de conservação dos documentos. Esse também é um fator bastante recorrente. Né? A gente vai encontrar muitos documentos com problemas de conservação e como que a gente faz, né? Por exemplo, nesse caso aqui que a gente tem uma perda de parte do suporte. Ainda que a gente entenda o texto no geral ali, a gente não pode inserir uma palavra que a gente não consegue ler, né? Para isso, a regra, ela prevê, né, que a gente vai colocar o ilegível, a gente vai colocar os sinais de... os colchetes e os parênteses, né? Então, a gente tem formas de deixar na transcrição bastante claro que aquele trecho do documento a gente não conseguiu, ele está ilegível, né? Pode passar para o próximo. Aqui, mais uma vez, há algumas dificuldades que a gente vai ter, né? Essa grafia, por exemplo, mais uma vez aqui o S duplo, que é muito comum, né? O documento que está se apagando, esmaecendo, né? A tinta, ela vai sumindo, assim, ela vai por uma série de motivos, né? Mas ela vai se apagando, então isso dificulta bastante a leitura, principalmente quando esses documentos são digitalizados, muitas vezes a gente não consegue ler o documento digitalizado, né? Então, daí a gente faz a transcrição. Documentos modernos, eu não trouxe aqui, mas aqui no arquivo a gente tem alguns que, principalmente ali pelos anos 80 e 90, a gente tem muito documento que foi impresso naquela folha de fax, e é uma folha termosensível, né? Então, a impressão ela é feita pelo calor. E como se fossem esses comprovantes, né, de banco, de caixa de mercado, né? Se você deixa ali no ambiente, ela sofre com a deterioração com temperatura e umidade e vai apagando. Então, a gente tem uma série de documentos que estão nesse suporte e que estão se apagando, que é natural, é o processo natural do documento, né? Então, a gente faz essa transcrição antes que ele se apague completamente. Nesse caso, a gente ainda faz uma cópia, digitaliza esse documento para a gente ter uma noção, né, de como ele era, né, o original, e faz a transcrição, né? Aqui também, nesse primeiro aqui, a gente vê, quando eu disse que o escrivão ele emenda uma palavra na outra, né? Aqui a gente vê assim duas palavras emendadas, né? A observância do, só que o do ele já vai emendado na observância. E aí, às vezes, isso a gente vai ver em todas as linhas, a linha inteira. Então, isso dificulta muito, torna o documento assim cansativo a leitura, sabe? Então, isso também a gente precisa observar. Pode passar para o próximo. Sim, e as abreviaturas, né? A gente vai ter muito essas siglas, abreviaturas, né? É o que é reconhecido como o braquigrama, né? A escrita por braquigrama. E aqui eu trouxe alguns exemplos para a gente ver, né? À medida
assim, a transcrição, assim como a leitura, né, desses documentos, ela é muito, vai pela prática, né? Quanto mais você faz, melhor você fica, né? Então não tem assim não tem uma fórmula, né, que você consiga aplicar a todos os documentos, mas na medida em que você trabalha com essa transcrição, trabalha com essa leitura, quanto mais você trabalha, melhor você fica. Você já começa a identificar com mais facilidade essa escrita, né? A questão das abreviaturas, aí realmente, gente, às vezes é muito difícil. É muito difícil você entender o que está escrito ali. Nós temos alguns dicionários, né? Eu coloquei aqui nas referências alguns para vocês que podem ajudar bastante, né? Que vão nos ajudar nessa empreitada, porque muitas vezes realmente a abreviatura é uma coisa que emperra a leitura, né? Pode passar, por favor. Aqui eu trouxe alguns exemplos que eu retirei do dicionário deixa eu ver aqui o nome do dicionário. São abreviaturas dos manuscritos do século XVI ao XIX, que é da Maria Helena Ock-Flexor. Esse é fundamental. Assim, eu não tenho ideia se ele está disponível em PDF, isso eu não sei. A gente tem ele mesmo, físico. Então, ele realmente ele ajuda bastante, né? Porque a gente acha... Aqui só alguns exemplos mesmo para vocês verem. Mas, por exemplo, Cristo, CHR, né? É uma coisa assim que a gente... Eu, pelo menos, a primeira vez que eu vi, eu fiquei bem... Eu não dei conta. Lisboa, LX, é um que aparece bastante também, e que, para a gente fazer essa associação, a gente, né, assim, de primeira, eu, pelo menos, não consegui fazer de primeira. Enfim, e outras, né? Isso aqui é só muito pouquinho do que a gente encontra nesses documentos. Pode passar. Bom, aqui eu trouxe, então, né, já finalizando, porque eu pensei em fazer uma coisa mais enxuta aqui para poder ver com vocês depois as questões que eu acho que a gente pode aproveitar melhor, né, assim, com as dúvidas de todo mundo. Aqui são alguns dicionários e manuais que a gente usa, né, que são esses dicionários de vocabulário de época, né, que ajuda bastante na compreensão. Aqui na Brasiliana da USP, a gente consegue acesso a esse material. O dicionário de abreviaturas da Maria Helena, né? E aí algumas dicas, né, para a gente entender um pouco melhor o texto, né? Fazer comparações. Quando a gente começa a ler o texto a escrita daquele... Aqui a gente trabalha muito com escrita feita por escrivão mesmo, né, nesses processos. Então, à medida que você começa a ler, que você começa a conhecer essa escrita, você consegue, e que você tem alguma dúvida, você consegue fazer comparações dentro daquele texto com outras palavras escritas por ele. E aí, a partir da comparação, você consegue ler um pouco melhor, né? Você consegue chegar à leitura com mais facilidade, né? Procurar os significados, isso ajuda bastante, né? O entendimento geral ali. E observar esses traçados. Como eu falei, assim, cada escrivão tem uma forma de escrever. Às vezes ele escreve, né, como eu disse, juntando as palavras. Às vezes ele escreve dando espaços, fazendo divisões de palavras e na frase que, assim, para a gente soa estranho. Então, quanto mais você trabalhar com aquele documento, quanto mais você ler, quanto mais você conhecer essa escrita, mais fácil vai se tornando o trabalho de leitura e transcrição. Tá? Porque uma coisa, assim, é a gente ter as regras ajudam, elas vão dar um norte.
Mas a leitura do documento, aí realmente não tem uma regra, né? Ela não tem uma forma fácil de ser. A forma é a prática. Você tem que praticar, você tem que ler, né? Muitas vezes a gente vai fazendo a leitura, as palavras que a gente não vai entendendo, você vai deixando, né, as lacunas e depois você volta preenchendo. Isso também é uma forma que funciona, né? E daí depois você produz o documento da transcrição de fato, né? Depois que você faz isso. A transcrição, ela não é uma tradução, né? Você não vai interferir naquele conteúdo, você não vai interpretar aquele conteúdo. Você vai fazer realmente uma transcrição a mais fiel possível, né? Em se tratando de documentos, a gente tem que pensar que um documento de arquivo, uma das características dele, né, a função desse documento, ele nasce para provar alguma atividade, né, algum acontecimento. O documento de arquivo ele tem essa função de prova. E uma das características dele é a de autenticidade, né? Então, a transcrição não é o documento original, mas ela tem que manter aquela informação, né? A autenticidade daquela informação. A gente não pode mudar isso, né? Você está mudando a forma de apresentação gráfica, mas o conteúdo ele tem que se manter, né? Pode passar. Bom, aqui, já finalizando mesmo, algumas referências, né, que eu deixei aqui. Eu não coloquei aqui nessa apresentação todas aquelas regras, aquela normativa, ela toda, né, destrinchada ponto por ponto. Mas depois eu posso deixar disponibilizado para vocês ela completa, tá? Aqui são algumas referências que a gente usa mais comuns, mas existem outras, tá? E pode passar. Bom, e aqui os meus contatos, né? Se vocês precisarem, fiquem à vontade, podem entrar em contato quando precisarem, tá? Aqui do lado é um exemplo, né, da nossa documentação lá do arquivo. E é isso. Agradeço a todos. Bom, nós é que agradecemos, Andréia, muito obrigada, né, pela colaboração, pelas palavras. E agora também, né, sem mais delongas, eu vou passar para a Mariana, né, também para fazer uma breve apresentação e falar um pouco sobre o assunto, né, da mesa de hoje. E ao final a gente abre para as perguntas e debates. Bom, Mariana, à vontade, quando quiser. Tá? Olá a todos, meu nome é Mariana Mendes, eu sou aluna do 9º período do curso de Direito da UFJF, daqui de Valadares, e faço parte do projeto de extensão na vertente que tem interface com a pesquisa. E, primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar aqui na segunda edição do colóquio. É um prazer absurdo fazer parte dessa mesa junto com a Andréia, que a gente consegue ver o carinho que ela tem com esse trabalho, né? E é o devido carinho, porque é um trabalho que nos auxilia, inclusive, a entendermos a nossa origem, não a nossa origem como indivíduos, mas a nossa origem como sociedade mesmo, né? Então, é um trabalho fundamental para todos nós. Bom, dadas essas introduções, a princípio eu gostaria de falar que nesse trabalho a gente faz essas transcrições que a Andréia estava falando e justamente utilizamos a sinalética que é desenvolvida pelo Arquivo Central. Essa mesa foi pensada com uma dúvida muito recorrente trazida no último colóquio, onde as pessoas perguntavam: qual é a formatação que vocês usam? Como a gente pode entender melhor? E essa mesa foi pensada justamente para isso, né? Como a Andréia abordou brilhantemente, né? Que aula que nós tivemos,
a sinalética, né, os símbolos que nós utilizamos, são uma forma de manter maior fidelidade possível ao texto original, justamente porque a nossa intenção não é trazer um texto novo, é facilitar para que o leitor da transcrição consiga entender o que estava escrito ali inicialmente, né? A gente consegue ver que não é tão fácil ler o texto original, ver o que foi escaneado, o que foi digitalizado. A Andréia até foi boazinha, ela trouxe imagens que estão um pouco mais fáceis de serem vistas, mas às vezes nós temos imagens que são muito difíceis. Então, a transcrição ela é fundamental porque para a pessoa conseguir entender, como a Andréia disse, precisa de muito trabalho, precisa de uma prática ali naquele âmbito, que às vezes uma pessoa normal não tem tanto tempo, né? A gente despendeu alguns anos nesse projeto para que finalmente a gente conseguisse estar mais tranquilo. Eu me lembro que no começo do projeto nós fazíamos reuniões com a professora coordenadora Fernanda e o professor Mário, para sanar essas dúvidas, né, que a gente tinha. E aos poucos foi ficando mais tranquilo, mas não é todo mundo que tem essa facilidade. E é justamente por isso que a transcrição ela aparece como uma forma de democratizar essas informações. Professora, você pode passar para o próximo slide, por favor? Como a Andréia falou, né, nós temos o objetivo da transcrição ser o mais conservadora possível. E é justamente a partir daquela dúvida que eu apresentei para vocês lá no comecinho, a respeito da norma que a gente usa, seria a BNT, eu queria trazer um pouquinho da sinalética para vocês, a partir do que a Andréia falou para a gente, em como ela se apresenta dentro das transcrições do projeto, para que vocês possam entender melhor, caso vocês tenham vontade de se apresentarem como voluntários, né? Enfim. A primeira coisa, a primeira norma é que a transcrição vai ser conservadora, como a Andréia disse. Não vou me delongar em cima disso, porque a Andréia falou de forma brilhante a respeito disso. E a segunda norma é com relação às abreviaturas, sendo elas alfabéticas ou não, nós marcaríamos em itálico as letras que foram omitidas, pelo menos na transcrição, com base na sinalética que nós usamos de padrão. O livro que eu particularmente gosto muito, que foi um livro também trazido pela Andréia, é o livro da Maria Helena Ocflexo, que a Andréia até não sabia se tinha online, mas tem sim. É um livro que também, se você quiser, tem disponível na internet para comprar, é perfeito. Existem muitas abreviaturas que são muitas palavras que são abreviadas de forma similar. Então, a Maria Helena traz para a gente todas as abreviaturas possíveis, e aí, com base na interpretação de texto, a gente vai identificando qual abreviatura se encaixa, né? Pode ir para o próximo slide, por favor? Eu trouxe um exemplo aqui do livro que eu estou transcrevendo no presente momento, que é o livro da Paróquia de Santana, da freguesia de Guaraciaba, aqui de Minas Gerais, entre o período de 1851 e 1870. Como a gente pode ver aqui no texto, na imagem digitalizada, né? Eu até queria convidar vocês para abrirem, se possível, ampliar o slide para vocês conseguirem ver de forma mais nítida. A gente consegue ver muitas abreviaturas aqui, né? Então, como a gente faz, é o que está escrito ali em cima, que é escrever as letras que estão faltantes em itálico, justamente para demonstrar para o leitor da nossa transcrição de que aquela palavra foi escrita de forma abreviada, mas, ao mesmo tempo, nós não podemos deixar de forma abreviada justamente porque a nossa intenção é democratizar, né? Então, a gente vai facilitar da melhor forma possível, mantendo a fidelidade ao texto original. Pode ir para o próximo slide, por favor? Os requisitos que a segunda norma abordava, né, a respeito de trazer em itálico, o primeiro deles é respeitar sempre que possível a grafia do manuscrito, isto é, a grafia original. Como a Andréia falou, às vezes o escriba, né, que no meu caso é o vigário, às vezes ele vai escrever com uma grafia que não está correta, mesmo para a época, né, porque a gente sabe que a ortografia mudou muito com o tempo, mas às vezes ele escreve com a grafia que não é correta, como a gente vê na segunda, no ponto B, né, que no caso de variações do próprio manuscrito, ou seja, além de escrever às vezes de forma incorreta, ele escreve de formas diferentes. No texto que a
que a Andrea trouxe para a gente, apareceu a palavra Jesus com Z. Então, às vezes, ele vai colocar Jesus com Z, Jesus com S, batizado com Z, com S. Enfim, vai depender da vontade dele naquele momento. Próximo slide, por favor. Esse terceiro tópico é um que a Andrea também trouxe, né? Mas nesse livro que eu estou transcrevendo, nós não tivemos essas situações, né? Que seriam o caso de o escriba escrever as palavras juntas, né? Felizmente nós não tivemos, mas no livro anterior que eu transcrevi tinham, e o correto seria manter as palavras próximas, justamente para manter a fidelidade ao texto. Pode ir para o próximo, por favor? A pontuação original será rigorosamente mantida. No caso de maior intervalo deixado pelo escriba, será marcado espaço. Pode ir para o próximo? Como a gente vê nessa imagem aqui, desse registro, eu vou ler para vocês aqui, está escrito Olívia, inocente, filha legítima de Joaquim Rodrigues Pinheiro e sua mulher. E na próxima linha nós temos um espaço, ou seja, onde deveria ter o nome da mulher dele, não há. Então, nós deixamos marcado, né, com o símbolo do espaço entre os sinais, justamente com a intenção de demonstrar que havia um espaço ali, que havia a intenção do escriba de colocar o nome, mas por algum motivo ele não colocou, talvez por não saber, talvez por ter se esquecido, porque às vezes esses registros eram feitos em momento posterior ao batismo, né? Enfim, mas sempre objetivando manter fidelidade ao texto original e fazer com que o leitor da transcrição visualize da melhor forma possível o texto original. Pode ir para o próximo slide. A acentuação original também vai ser rigorosamente mantida, não se permitindo qualquer alteração. Próximo slide. No próximo slide, nós vamos ter um exemplo aqui, onde o vigário ele colocava sempre, em alguns momentos, ele colocava a origem dos padrinhos da criança, né? A origem das pessoas que estão presentes naquele registro. Nesse caso, ele colocou a paróquia de Barra do Bacalhau. Porém, ele escreve Bacalhau com acento agudo no último A. Estando correto ou não, nós vamos manter a acentuação da forma que está no texto original. Pode ir para o próximo slide? A próxima regra, lembrando que todas as regras trazidas aqui são um resumo, né? São muitas regras e a gente tentou apresentar as principais aqui, as que facilitariam a interpretação da nossa transcrição. Na sexta regra, destaca que será respeitado o emprego de maiúsculos e minúsculos, como se apresenta no original. Pode ir para o próximo slide? Aqui nós vamos ter um exemplo que ele sempre apresenta os meses com letra maiúscula. Estando correto ou não, nós vamos manter na transcrição o texto com a letra maiúscula aonde estiver. Em um exemplo trazido pela Andrea, a gente pode ver uma sequência de palavras escritas com letras maiúsculas e isso foi mantido na transcrição. Então, é justamente isso. Não trazer novidade, fidelidade. Pode ir para o próximo. Eventuais erros do escriba ou do copista serão remetidos para a nota de rodapé, assim como a Andrea falou, onde se deixará registrada a lição por sua respectiva correção. Pode ir para o próximo slide? Aqui, a gente vê uma situação onde a imagem digitalizada ela se repetiu. Isso não é tão incomum assim. Por vezes, o copista ele escaneia a imagem de formas diferentes, né? Como a gente pode ver na primeira imagem que aparece aqui em cima, a gente vê a imagem do livro normal, e na segunda imagem a gente vê como se tivesse uma folha branca por trás, possivelmente como uma tentativa de limpar um pouco a imagem, né? Então, por vezes isso pode acontecer, e podem acontecer outros erros também. Pode ir para o próximo slide, por favor? Nesse caso, o que nós fazemos é marcar com uma nota de rodapé, deixando evidente que as imagens são as mesmas, né? E que
se trata de um erro do copista, mas que não é algo comprometedor da transcrição. Pode ir para o próximo, por favor? A oitava norma é que a inserção do escriba ou do copista na entrelinha ou nas margens superior, laterais ou inferior entrarão na edição entre sinais, na localização indicada. Pode ir para o próximo slide? Nesse slide a gente vai ter um exemplo. Está marcadinho aqui, onde a seta está indicando, nós vemos que tem uma letra entre as duas linhas, né? Essa é a letra D. No texto, ele está falando sobre o registro de uma moça e aqui ele fala sobre os padrinhos, que são José Pedro, Benfica e Dona Jesuína Manuela. Possivelmente, ele não colocou inicialmente o Dona, né? E ele quis inserir. Geralmente, essas inserções, elas acontecem porque, como a gente sabe, antigamente as coisas eram escritas, né? Não tinha possibilidade de a gente digitar e inserir lá no meio do texto se a gente tivesse esquecido, então ele coloca dentro do texto, ou na lateral, nas margens, né? Então, o modo que nós temos aqui, como a gente vê no texto transcrito aqui em cima, para deixar evidente que essa palavra não estava no meio do texto, ela estava de forma exterior à linha do texto, a gente coloca entre esses sinais. Pode ir para o próximo slide, por favor? Bom, as supressões feitas pelo escriba ou pelo copista no original serão taxadas. Nesse caso, a gente coloca a informação repetida entre dois colchetes. Pode ir para o próximo slide, por favor? Aqui a gente vai ver um exemplo em que o copista colocou o nome da mãe da criança que está sendo batizada e registrada 2 vezes. Então, ele coloca Maria, Maria. A forma correta para suprimir, né, é colocar o segundo Maria entre 2 colchetes. Isso, por vezes, acontece onde ele coloca palavras repetidas em 2 linhas diferentes, por exemplo, quando a frase anterior termina com uma palavra, na linha seguinte ele começa com a mesma palavra que terminou a frase anterior, enfim. E nós deixamos isso evidente, que não é um erro da transcrição, não foi um erro da pessoa que estava transcrevendo, mas algo que deve ser suprimido, mas ao mesmo tempo mantido, já que está no texto original, mantendo a fidelidade. Próximo slide, por favor. Bom, as intervenções do editor, elas vão ser raríssimas, permitindo-se apenas em casos de extrema necessidade, desde que elucidativas a ponto de não deixarem margem à dúvida. Quando ocorrerem, devem vir entre colchetes. Nesse exemplo, a gente vê aqui, né? Não deixe passar neste colchete, registro entre colchetes, diárias. No texto que eu estou transcrevendo no presente momento, não existiram exemplos assim, não existiram situações assim. Ou, no máximo, existiram coisas, mas que ficavam implícitos. Seria mais um perfeccionismo da pessoa que está transcrevendo em acrescentar a palavra do que em elucidar, né? Então, como a gente sabe que essas intervenções do editor, elas devem ser raríssimas, porque a gente está mantendo o texto original, a gente só vai intervir se não ficar claro o que o escriba estava querendo dizer, né? Na norma 11, a gente vê que a letra ou palavra não legível por deterioração justificam intervenção do editor na forma do item anterior, com a indicação entre colchetes escrito ilegível. Pode ir para o próximo, por favor? Essa norma a Andréia até trouxe para a gente, e aqui a gente vê um exemplo, né? Onde está marcado aqui no registro original, aqui está falando nascido a, e aqui possivelmente tem a data em que a criança nasceu, mas não fica muito claro qual é a data, né? Se seria um número 1, se seria um 8, um 7. Então, para evitar que haja qualquer tipo de confusão, a gente coloca ilegível, né? Ao invés de ficar tentando adivinhar o que está ali, né? Se a gente for colocar o nome de uma pessoa com base no que a gente acha, a gente pode estar comprometendo um descendente dela que está buscando aquele registro para complementar a árvore, para buscar informações sobre o passado dele, sobre os descendentes, e aí, por não preferir, por tentar adivinhar, né, a gente pode estar comprometendo e atrapalhando ele. Então,
melhor que nós deixemos como ilegível para que o leitor interprete da forma que ele achar que for mais correto, do que nós acharmos alguma coisa, né? Pode ir para o próximo, por favor? A norma 12 fala que trechos de maior extensão não legível por deterioração receberá indicação entre colchetes corroído mais ou menos 5 linhas. Se for o caso de trecho riscado ou inteiramente anulado por borrão ou papel colado em cima, será registrada a informação pertinente entre colchetes e sublinhados. Pode ir para o próximo, por favor? Aqui a gente vai ver um exemplo onde geralmente os textos escritos nos começos da página, nas partes de cima, e os textos escritos ao fim da página, infelizmente eles são corroídos, porque são a parte que estão mais nas extremidades, né? Então, comumente nas transcrições você vai encontrar corroídos mais ou menos 2 linhas, né? Ou 3 ou 4, independente. Não é uma regra que sejam 5, né? Vai depender daquela transcrição. Pode ir para o próximo, por favor? A respeito da... Professora, pode ir para o próximo, por favor? Bom, enquanto não passa para o próximo, esse exemplo que nós vamos trazer se for o caso de trecho riscado ou inteiramente anulado. O que acontece? Justamente porque nós buscamos manter a fidelidade ao texto original, a gente vai deixar ele lá. Por vezes o vigário, como eu falei, né, como era escrito à mão, ele poderia cometer erros, né? Então ele escrevia e riscava em cima. Às vezes ele escrevia o nome errado, às vezes ele repetia informações de, por exemplo, fazer o registro da Mariana e em seguida ele repete novamente o registro da Mariana, por vezes ele risca. Então, o que nós fazemos é colocar entre colchetes e sublinhar aquela informação. Eu vou esperar a professora conseguir abrir e aí vocês vão conseguir ver melhor a imagem. Isso, obrigada, voltou. Nessa imagem aqui a gente consegue ver que ele riscou o conectivo do sobrenome, né? Aqui tem um ALZ, depois do e Carneiro, que está abreviado, né? O ALZ pode ser Álvares, pode ser Alves. Nesse texto a gente conseguiu algumas vezes ver o nome de algumas pessoas de forma completa. Então a gente consegue identificar se trata de Álvares ou Alves. Nesse caso, o nome desse padrinho apareceu por algumas vezes, escrito por completo, então a gente conseguiu identificar que se tratava de Alves. Aqui ele riscou o conectivo, então a gente, ao invés de simplesmente não copiar, a gente vai colocar entre 2 colchetes e sublinhar. Pode ir para o próximo, por favor? No próximo fala a divisão das linhas do documento original será preservada ao longo do texto na edição pela marca de uma barra vertical. Pode ir para o próximo, por favor? Aqui a gente vai ver um exemplo dessa divisão, né? No texto original está escrito Leopoldina Inocente, filha legítima de Venâncio José da Silva e Luísa Pereira. O Pereira está dividido entre linhas. O que nós vamos fazer, então, é colocar a barra vertical aonde está dividido. E assim por diante em todo o texto que está transcrito. Pode ir para o próximo, por favor? Bom, essa última norma que se destaca bastante nos nossos textos, para finalizar mesmo, é que as assinaturas simples ou as rúbricas serão sublinhadas. Os sinais públicos serão indicados entre colchetes. Pode ir para o próximo, por favor? Nesse próximo, nós conseguimos ver um exemplo, infelizmente está bem corrido, mas a gente consegue ver um exemplo de todas as coisas que foram abordadas aqui, né? A gente consegue ver as primeiras linhas corroídas sendo marcadas lá, a gente consegue ver um trecho que está ilegível marcado lá, a gente consegue ver a palavra dona, que foi abreviada
e as letras que estão faltantes colocadas em itálico. Nós conseguimos ver a palavra dezembro escrita em maiúsculo. E, por fim, a respeito dessa última norma que foi trazida, nós vemos que a assinatura do vigário ao fim, do vigário Benício, está escrita sublinhada, para determinar, para deixar bem evidente para o leitor da transcrição de que se trata de uma assinatura. Enfim, é isso. Muito obrigada. Nós estamos à disposição de vocês. As meninas colocaram aí o link do projeto, o link do blog, onde estão presentes todas as transcrições que já foram publicadas. Convido vocês a acompanhar o projeto pelo blog, pelo Instagram. Muito obrigada. Bom, eu gostaria de agradecer novamente a Andréia, a Mariana, né, pela apresentação, sempre bastante elucidativa, né, com muita informação para a gente. E eu gostaria, né, de, a partir desse momento, abrir a possibilidade dos nossos ouvintes, né, também participarem e formularem aqui questionamentos, comentários. Né, se alguém já tiver algum comentário a ser feito, né, por favor, né, fique à vontade. Ou, se não, né, eu vou comentar. Eu sou da área do direito, mas não tenho familiaridade, né, especificamente com essa questão mais documental, de transcrição. Mas, primeiro, parabéns pelo trabalho de vocês. Acho que é um trabalho assim, incansável, né, mas muito importante para a gente também. E algo que me chamou a atenção na fala da Andréia é essa necessidade da fidelidade, né, ao documento original, e principalmente para a questão de prova. Para a gente no direito, isso é um assunto muito caro para a gente. Essa questão da originalidade, né, de certificar que aquele documento realmente é legítimo e tudo mais. E aí eu fiquei pensando aqui, olha, como que a gente lida com isso, principalmente hoje, que a gente está se referindo muito à questão digital, não só digitalizado, mas em meios digitais. A gente sabe que tem certificações digitais e tudo mais, mas pensando, né, nesse momento que a gente está migrando do que era, né, papel para o que é digital, quando a gente tem só digital, eu consigo ter lá a certificadora. Quando a gente está lá ainda, né, só nos documentos originais, a gente consegue pegar e ver, a gente ainda tem, né, algum acesso mais material daquilo. Como que a gente lida com isso, né? Ou como que é possível lidar? Porque, por exemplo, a gente tem processos hoje que são da década de 80, de 90, que não são nem processos, né, de figuras históricas relevantes e que, né, isso justifica a manutenção, né, do tempo, teoricamente, mas hoje, né, de pessoas comuns que não se resolvem, mas eventualmente, né, a gente tem lá um inventário, um testamento, por exemplo, manuscrito que está no processo, mas ao mesmo tempo sofre toda essa ação do tempo também. Então, eu queria trazer aqui um pouquinho de como que a gente lida com isso, né? Já pensando na perspectiva aqui da minha área, né, de atuação mais recorrente. Então, essa questão do documento de arquivo, né, ele ter essa função de prova e ele precisar que seja mantida a autenticidade dele, né, isso é extremamente complicado, assim, porque até sem querer você pode descaracterizar esse documento e ele perder completamente a função dele. Né? Uma questão, por exemplo, aí já na parte de conservação mesmo. Vários procedimentos que a gente tem de conservação e restauro, muitas vezes você não pode utilizar, porque na medida em que você utilizar, você vai estar descaracterizando aquele original, por exemplo, e ele perdendo essa autenticidade. Né? A gente, assim,
tem a questão você, por exemplo, vai fazer uma cópia, a gente faz me fugiu a palavra aqui, mas é como se fosse um registro de cartório, como que chama? Esqueci a palavra. Mas você faz essa autenticação, né? A gente, como servidor público, muitas vezes a gente faz o confere com o original e assina, né, a fé pública. E a questão, na questão de transcrição, aí, quando é necessário mesmo, assim, por uma questão... Aí, realmente, os casos que eu conheço são todos jurídicos mesmo. Alguma solicitação de juiz ou algum advogado que também solicita oficialmente, aí tem feita aquela transcrição juramentada, né? É como a gente tem as certidões, por exemplo, alguma certidão em língua estrangeira e que a gente precisa fazer a tradução juramentada. Seria bem próximo aquilo ali. Já o digital, o produzido digital, né, que hoje em dia a gente está começando, né, assim, acho que já não tem mais volta, né? Mas aí a gente tem as assinaturas digitais, a gente tem as certificações, a gente tem os QR Codes, né? A gente tem algumas formas de tentar cercar isso, né? O tipo de documento final, né? A gente vai usar o PDF com proteção. Então, assim, a gente tem algumas... Aí, nesse caso... E mesmo na transcrição, a gente tem algumas normativas feitas pelo Arquivo Nacional mesmo, para tentar organizar e deixar isso uniformizado e confiável, né? Então, a gente tem. Por exemplo, quando a gente faz a digitalização de um documento, aquela imagem original, por que ela tem aquela borda preta? Por que as cores elas ficam naquele padrão? Aquilo tudo ali são normativas dadas pelo Arquivo Nacional. E aí a gente cumpre. Se é, por exemplo, um documento que é uma foto, um mapa, um documento iconográfico, existe uma normativa para ser criada aquela imagem digital posteriormente, né, quando a gente for digitalizar. Então, todas essas regras, elas existem para tentar cercar ao máximo qualquer tentativa de alteração daquele original, né, numa transcrição, numa migração, numa digitalização, o que for, né? A gente vai tentando, assim, né? Às vezes é complicado, às vezes você identifica alterações, né? Às vezes você é chamado para avaliação, né? Criam-se comissões de avaliação para ter noção se é alterado ou não, se existe alguma falsificação, né? Bom, muito obrigada. Acho o trabalho assim, interessantíssimo, né? Dessa questão assim, documental. A gente tem perdido isso, né, com a digitalização, mas né, é algo que ainda se tem. Mariana, né, levantou a mão. Eu só gostaria de fazer uma observação, como que essa temática é interdisciplinar, né? A gente está analisando por uma perspectiva da arte, a gente está analisando por uma perspectiva do direito, da sociologia, da antropologia. Então, assim, é um convite para as pessoas que estão participando aqui, nos assistindo, independente da área que você for, é sempre possível você auxiliar, porque é uma matéria muito importante, como eu falei, né? É basilar, principalmente quando a gente analisa registros, né? Arquivos públicos, porque a gente analisa a nossa base, né? Analisa de onde nós viemos. Então, estejam abertos, né? Nós estamos abertos para recebê-los. Se você tem interesse, nos envie mensagem, vocês são super bem-vindos. Na sua fala, Mariana, eu estava, quando você estava falando, eu estava pensando numa situação que é recorrente aqui
no arquivo permanente. Como a gente tem a guarda dessa documentação, documentação civil que pertenceu ao fórum, né? A gente tem a série de inventários e testamentos. E a gente é muito procurado, grande parte das pesquisas que são feitas nessa documentação são para questões de genealogia mesmo, e para juntar a documentação para solicitação de cidadania, né? E aí a pessoa chega com o nome da avó, do bisavô, que seja, e fala assim, não, é esse aqui, ele chegou no Brasil dia tal, e ele morreu dia tal, e ele casou dia tal. A pessoa chega com toda a história. E às vezes a gente não acha nada. Mas na medida assim, é Carolina, aí a gente vai ver, é Carolina no mesmo documento. É Carolina escrita com K, Carolina escrita com C, Carolina escrita com CH, Carolina com... Assim, é impressionante a variedade de variações, né? E a questão de datação, às vezes, assim, toda vez, assim, quando a gente vai fazer esse tipo de pesquisa, né? A gente tem que ter uma margem de erro, né? Tanto para cima quanto para baixo. Nunca, olha, é raro, muito raro, a pessoa que chega com uma data exata. Assim. A gente sempre faz pesquisa tanto antes quanto depois daquilo ali, e normalmente a gente vai achar em anos bem, bem diversos, né? E a questão da grafia dos nomes, elas variam muito. Então, assim, não adianta. Assim. Eu tenho um caso assim, da minha família, por exemplo, que o meu bisavô, o sobrenome, a gente por anos, né, anos, pesquisando, os primos e tal, pesquisando, o sobrenome que ficou foi Geraldo, então a gente pesquisando Geraldo, mas anos depois a gente, né, assim, nas pesquisas a gente descobriu que não era Geraldo, era Gerardi. E que em algum momento alguém escreveu Geraldo e dali para frente ficou Geraldo. Então, até a gente chegar nesse ponto, foi um caminho longo. A gente teve que ir e voltar várias vezes até descobrir. Na mesa passada, a gente destacou isso. A gente teve o Arthur Bianchini aqui, que é especialista na imigração italiana, e a gente abordou isso sobre o abrasileiramento dos sobrenomes, né? Como isso é comum. Aconteceu isso comigo, eu imagino que todo mundo passou um pouquinho por isso, né? De buscar as informações e elas não baterem, mas é a vida, né? Com certeza. Mariana, aproveitando também a sua fala, né, já que você também é estudante, né, de direito, quase já se formando, como é que você vê essa relação da perspectiva, né, das abreviaturas, das escritas, né, diferentes, dessa mudança, né, do abrasileiramento, de outras questões relativas, né, ao registro por escrito, com a questão da nossa história e a memória, vamos dizer, oral que a gente tem disso? Porque a oralidade ela é muito fluida, mas a gente percebe também, né, com esse trabalho de transcrição, que a própria escrita também é muito fluida, não é muito uniforme, né? E não tinha como ser, né, há séculos atrás. Como é que você percebe isso? Assim, a gente vê, como a André falou, a gente vê inclusive as variações, né, das palavras. Por exemplo, crioulo é uma palavra que geralmente às vezes eles demonstravam a cor da pessoa no registro. Então eles escreviam crioulo, crioulo, e aí por aí vai. São várias formas. Mas associando a perspectiva da transcrição com o direito, a gente consegue ver uma perda de informação muito grande de um certo grupo social, né? Se a gente for olhar os registros de pessoas que tinham poder aquisitivo maior ou que eram brancos, os registros deles têm linhas e linhas e linhas. E se você pega um registro de escravos, às vezes o registro aborda mais o patrão, o dono do escravo, do que a própria pessoa que está sendo registrada. Então, a gente consegue ver ali naquela escrita, né, com base na sua pergunta, a gente consegue ver no que está escrito
um pouco da história, um pouco da perspectiva que aquelas pessoas tinham, um pouco dos preconceitos daquela época, que eram completamente normalizados, né? Porque se estão num registro que é um registro equivalente ao que a gente tem hoje de certidão de nascimento, era uma coisa, como eu posso falar? Era original, não sei se essa é a palavra certa, mas era algo associado ao governo, sabe? Não era algo só associado à igreja. Então, a gente consegue ver muito da sociedade, do direito inserido naquela sociedade e dos comportamentos dela. Essa questão... desculpa. Pode falar, por favor, Essa fique à questão vontade. assim, da formação desses arquivos, da guarda desses documentos, é muito interessante, porque quais são esses documentos que são arquivados? O que fica? Qual que é essa memória que a gente quer que seja perpetuada? O que a gente quer que seja esquecido, que seja excluído? Então, é muito importante essa manutenção de arquivos públicos mesmo, na perspectiva de que eles sejam... que eles tenham uma opinião isenta, né? Se isso é 100% possível, né? É importante isso, porque o arquivo, na medida em que ele faz essa guarda desse documento, ele é um instrumento de cidadania, sim, ele é um instrumento de resgate, muito mais do que o que a gente acabou falando aqui, essa questão da genealogia para a questão de cidadania. Enfim, ele é a informação que está ali naquele documento, ela reconstitui, ela é muito mais profunda do que a gente discutir aqui a grafia de um sobrenome. Essa questão que a Mariana está falando, aí especificamente falando de registro, por exemplo, é nítido. Você, pelo registro, você tem uma base de conformação social mesmo, assim. Você vê quem ali tem um poder aquisitivo maior, quem tem boas relações, a gente também vai ver. A questão desse padrinho que apareceu no documento várias vezes. Muito provavelmente ele aqui é o fazendeiro, dono da terra. Então, assim, a gente consegue fazer uma reconstituição social, política, cultural. Isso tudo está guardado nos documentos, né? Então, assim, a preservação e a divulgação, né, o acesso a essa informação é muito importante, nesse sentido, da gente entender de onde a gente veio de fato, né? Assim, e como que a gente chegou até aqui, né? Muita coisa está explicada nos documentos, assim. Sim, eu acabei não apontando dos sobrenomes que a professora tinha perguntado, mas, inclusive, por diversas vezes, os sobrenomes, inclusive, não aparecem, né? Se a pessoa não tem um poder aquisitivo, vai aparecer o primeiro nome dela e olha lá. Nos inventários aqui do século XIX, que a gente vai ter a listagem de bens, é muito interessante, assim, quando você vê a listagem dos bens. Aqui a gente tem vários inventários assim de barões, assim, pessoal que tinha assim, fazendas enormes, e aqui na região era produtora de café, né? E aí tem a listagem, assim, uma mobília, um banco, um negro Congo. Eles não colocam nem o nome, assim, é tipo Maria Congo, José Congo. Exatamente. E aí Moçambique. eles fazem aquela listagem, e aí ali você vê assim, o escravizado como um objeto mesmo, propriedade mesmo, e são listagens assim, impressionantes. Assim. É muito interessante ver. Tem também em alguns inventários, alguns documentos, por exemplo, de registro de negros aprisionados. Então, assim, ele fugiu por em algum momento, ele fugiu, ele foi pego, capturado em algum lugar, foi levado para o calabouço no Rio de Janeiro, aí lá é feito o registro e ele é devolvido, por exemplo. Aí tem esses registros.
Assim, é muito interessante assim, ver essa dinâmica mesmo, né, assim, do tratamento dado ao escravizado. Outra coisa que a gente consegue ver também nessas documentações, questão de doenças, né? A gente vai ver, por exemplo, a gente está saindo dessa pandemia, mas a gente vê, por exemplo, em 1919, a gripe espanhola, agora a gente está nessa loucura de varíola. A gente aqui, a gente tem alguns registros de casos de varíola no início do século XX. Então, assim, nesses documentos a gente também consegue ter esse tipo de informação. Então, é muito bacana, é muito, assim, eu sou completamente apaixonada por esses documentos. É uma imersão, né? Com certeza. E, como vocês disseram, ele traz à tona uma série de invisibilidades que foram sendo construídas, né, que foram sendo deliberadamente, né, colocadas ali. É uma forma que a gente tem de resgatar um pouco isso. Né, apesar de ser difícil, né, mas realmente é algo, né, super interessante. Bom, os nossos ouvintes, né, se alguém quiser se manifestar, fazer alguma pergunta, né, alguma questão, comentários. Bom, mais uma vez, muito obrigada, né, já que nós não temos outras perguntas, vou pedir, agradecendo novamente, pedir, né, só para as duas poderem encerrar, né, nosso encontro. E estou muito feliz de poder participar, né, dessa oportunidade. Como a Mariana disse, realmente né, um projeto muito bacana, visa realmente, né, a democratizar esse acesso que a gente muitas vezes não tem, muitas vezes nem sabe, né, como conseguir, né, por onde começar, especialmente, né, mas que desperta na gente, né, alguma coisa da nossa história sempre, né? Tem algo ali que você começa a pensar sempre, olha, né, será que é assim ou na minha família, né, de onde veio? A gente não para muito para pensar nisso, né? Mas muito obrigada, então sintam-se à vontade, né? Tá. Eu agradeço imensamente o convite. Fico à disposição para às vezes o pessoal fica muito tímido, né, para perguntar, mas sintam-se à vontade, podem mandar e-mail. Essa questão até do digital tem essa vantagem, né? A gente consegue atender as pessoas por e-mail, até o WhatsApp, hoje em dia Instagram também a gente faz atendimento. Visitem o Instagram do arquivo, assim, é bem legal porque a gente disponibiliza 99% do conteúdo que está ali é a partir do nosso acervo. Então, visitem, conheçam, e eu gostaria de parabenizar vocês do projeto, que eu acho fantástico, muito, muito bacana. É um trabalho de muito fôlego, né? Fazer a transcrição de tantos documentos. Parabéns. E só mesmo agradecer a presença de todos e o convite. Obrigada. Eu queria agradecer também, foi um prazer estar nessa mesa com você, Andréia, professora Rosana, que nos ajudou. Eu queria reiterar o convite aqui, né? Com base numa experiência que aconteceu comigo no começo do projeto. Todas as transcrições que a gente faz aqui são com base nas origens das pessoas que estão transcrevendo. Então, a minha família tinha um pezinho lá em Abricampo. Então, a gente pegou um registro paroquial, os registros paroquiais que tinham, e aí nós transcrevemos. Eram 2 livros que tinham na plataforma Family Search, e no primeiro livro eu consegui encontrar os meus trisavós nele. E eu fico toda arrepiada lembrando, porque, como a gente falou, os sobrenomes não estavam iguais, a data de casamento estava diferentinho do que a gente tinha informações. Mas foi uma experiência muito boa e deu um gás para esse projeto, porque se eu conseguir encontrar dentro daquele monte de registros, são muitos registros que estão ali dentro.
Então, é possível que muitas outras pessoas encontrem. Então, eu convido vocês a participarem. Nós vamos abrir um processo seletivo logo mais. A gente está com troca de pessoal. Então, se vocês têm interesse, vocês são da faculdade, da Universidade Federal, participem do projeto seletivo. Se vocês são de fora, nos envie e-mail. Nós temos vários voluntários que são de fora. Nós temos o Kenji, a Rosana, Saulo, algumas pessoas que são de fora. Então, nosso convite está aberto para todo o campo acadêmico e também fora do campo acadêmico, já que nosso objetivo é democratizar. Bom, fica o convite, né? Eu conheço o projeto já mais perto, embora não participe diretamente, né? E posso atestar que realmente é de muito fôlego, muito importante. Aí agradeço a participação da Andréia, da Mariana, mais uma vez. Está disponível, né, os meios de acesso que as duas gentilmente disponibilizaram, né, para as dúvidas e perguntas. Então, vamos, né, encerrar por aqui, né, a nossa mesa de hoje, mas já ficando o convite para a próxima mesa, né, que vai ocorrer aí às 15h20, né, também aqui na mesma sala virtual. Então, a gente só vai encerrar agora e daqui a pouco a gente retorna, né, após um breve intervalo. Aí, muito obrigada a participação aí de todas e todos, gente. Agradeço imensamente.